Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Nessa aula nós vamos fazer um comentário sobre a prova do Enem de 2018, mas vamos primeiramente comentar uma questão daquela prova. Segue um quadro. Enem 2018. Aquenda ao Pajubá. Conheça o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Com origem no Iorubá, a linguagem foi adotada por travestis e ganhou a comunidade. Nhauí Amapô, não faça louca e pague meu acué, deixe de eque, senão eu puxo teu picumã. Entendeu as palavras dessa frase? Se sim, é porque você manja alguma coisa do Pajubá, o dialeto secreto dos gays e travestis. Adepto do uso das expressões, mesmo nos ambientes mais formais, um advogado afirma: é claro que eu não vou falar durante uma audiência ou numa reunião, mas na firma com os meus colegas de trabalho, eu falo de acué o tempo inteiro, brinca. A gente tem que ter cuidado de falar com outras palavras, porque hoje o pessoal já entende, né? Tá na internet, tem até dicionário, comenta. O dicionário a que ele se refere é o Aurélia, a Dicionário da Língua Afiada, lançado no ano de 2006 e escrito pelo jornalista Ângelo Vippe e por Fred Libby. Na obra, há mais de 1.300 verbetes revelando o significado das palavras do Pajubá. Não se sabe ao certo quando essa linguagem surgiu, mas sabe-se que há claramente uma relação entre o Pajubá e a cultura africana, uma costura iniciada ainda na época do Brasil colonial. Da perspectiva do usuário, o Pajubá ganha status de dialeto, caracterizando-se como elemento de patrimônio linguístico, especialmente por a. ter mais de 1.000 palavras conhecidas, b. ter palavras diferentes de uma linguagem secreta, c. ser consolidado por objetos formais de registro, d. ser utilizado por advogados em situações formais, e. ser comum em conversas no ambiente de trabalho. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é a letra C. Agora nós vamos entender o motivo do gabarito, bem como o que te levou a errar, se foi o caso. Por que o gabarito é letra C? O que são objetos formais de registro? No caso dessa questão, um exemplo desse objeto formal é o dicionário que registrou 1.300 verbetes dessa variante linguística, de modo que a partir daí o Pajubá pode ser considerado um patrimônio linguístico. Agora vamos comentar as alternativas incorretas. Começando pela letra A, que contém uma armadilha para o vestibulando desatento. Alguém que leu pensou assim: 1.300 verbetes que o dicionário registrou. É claro que isso é um patrimônio linguístico, mas atenção para uma coisa. O que essa alternativa fala não é de palavras registradas, fala de palavras conhecidas. Vejam que o texto não fala que os 1.300 verbetes registrados pelo dicionário são palavras conhecidas. Trata-se então de um erro muito discreto de extrapolação, ou seja, a geração de ideias que estão ausentes no texto. Então, se você marcou essa alternativa, o que pode ter acontecido foi isso. A alternativa diz palavras conhecidas, mas de alguma maneira você entendeu palavras registradas. Ou então algo parecido, palavras divulgadas. Das outras alternativas incorretas, as letras D e E cometem o erro da extrapolação, que é, como nós já dissemos, a geração de ideias que estão ausentes no texto, enquanto que a alternativa B comete o erro oposto, que é o erro da redução. No caso, é o ato de se limitar a resposta da pergunta do enunciado a um único aspecto, quando na verdade a resposta é mais abrangente. Vamos começar pela letra D. Foi uma extrapolação, ou talvez nós possamos dizer, foi uma generalização de uma ideia que aparece no texto. O texto fala sobre um advogado que usa os termos desse dialeto em situações formais. Mas daí até dizer que advogados usam esse dialeto em situações formais, como diz essa alternativa,
é uma generalização. Então, se você marcou essa alternativa, você não percebeu que é apenas um advogado que faz isso, e não advogados no plural. Então, mais uma vez, foi uma armadilha feita para vestibulandos que fazem uma leitura desatenta. A letra E é uma extrapolação mais absurda ainda. Reparem que o texto não diz isso em momento nenhum, que o uso do pajubá é comum em ambientes de trabalho. O que o texto diz é que um advogado é adepto do uso do pajubá em ambientes mais formais. Mas daí até dizer que é uma prática comum em ambientes de trabalho é, mais uma vez, uma generalização. Então, se você marcou essa alternativa, nossa dica é que você redobre a tua atenção. E a letra B comete o erro da redução, que é o erro oposto à extrapolação, ou seja, é a limitação da resposta da pergunta do enunciado a um único aspecto, quando na verdade a resposta é mais abrangente. Vamos entender a pergunta do enunciado. O que especialmente faz o pajubá ganhar um status de dialeto, caracterizando-se como elemento de patrimônio linguístico? Será que é o fato de possuir palavras diferentes de uma linguagem secreta? Isso é muito pouco para se constituir um patrimônio linguístico. Então, se você marcou essa alternativa, o que deve ter acontecido é que você não prestou atenção na pergunta do enunciado. O que responde mesmo à pergunta do enunciado é o que está na letra C. Agora vamos fazer o tão esperado comentário ao Enem de 2018. Vejam o comentário que o nosso presidente Jair Bolsonaro fez sobre essa questão. Segue um quadro. A professora de linguagens do Colégio Pense do Rio de Janeiro, Gabriela Jardim, analisou essa questão como algo importante, ao contrário do que o nosso presidente disse. Segundo ela, a prova do Enem conseguiu ligar duas questões importantes: uma interpretação complexa e assuntos do cotidiano, ou seja, uma ação pertinente do ponto de vista educacional. Quando estamos falando de minorias, ou seja, minorias quantitativas, são grupos. Então, nosso presidente considera que a linguagem secreta dos gays e travestis é um conhecimento inútil. Ele ainda está preocupado que os jovens, de um modo geral, os vestibulantes, se interessem muito por esse assunto. Por que será que ele se incomoda tanto com isso? Trata-se de uma visão muito reacionária do nosso governo, como a ministra Damares. A senhora Damares criticou o Enem, já que ele permite que o estudante opte por estudar em faculdades fora da região onde mora. Que coisa! E pensar que tantas famílias do interior têm mães que se orgulham dos filhos quando um filho é aprovado para uma universidade como FRJ, USP, Unicamp. Senhora Damares, nós já estamos vivendo uma nova era. E você acha que essa nova era é exatamente o contrário. Quanto ao senhor Bolsonaro, antes de ser presidente, junto com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi um dos políticos que deram apoio ao veto à exposição Kier Museu. E fizeram isso, é claro, temendo as ideias de diversidade presentes em muitas das obras. Ideias essas que o senhor Bolsonaro não parou de temer mesmo depois de eleito presidente. Então, se você é uma minoria, nosso conselho é que você permaneça unido ao teu grupo. Nada vai destruir os ideais do teu grupo, independente da ação dos nossos políticos, que merecem o absoluto desprezo. Desde os primórdios da humanidade é assim. O indivíduo que se junta a outros
com mesmos ideais ou mesmos objetivos tem mais chances de sobreviver. Nessa aula nós fizemos um comentário sobre o Enem de 2018. Na próxima aula nós vamos comentar uma questão de interpretação de textos da FUVEST. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós pedimos que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos desejar boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários. É sempre importante para nós sabermos onde nós estamos errando. E para isso nós contamos com a tua ajuda. O Aprenda a Língua Portuguesa busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage no Facebook, seja através do Google+. Aliás, vocês podem nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. A missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas, em especial quero agradecer a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.